O ar-condicionado daquela sala de reuniões no 400º andar, numa torre de vidro na Laranjeiras, estava a congelar. Uns 18 graus, talvez. Tática antiga do João Pembroke. Eu bem sabia deixar a temperatura fria para desequilibrar os oponentes. Eu estava sentada ali, a olhar para as minhas mãos dobradas no colo, para o meu casaco gasto e não tremia. O João, do outro lado da mesa de mogno, que curiosamente eu sabia que custara 45 mil euros, pois tinha aprovado a fatura 3 anos antes através de uma empresa de fachada que ele nem sonhava. Pensava que estava a livrar-se de um peso. Ele via-me como um erro que estava finalmente a corrigir. Acreditava ser o tubarão do tanque. Mal sabia ele que estava ao nadar com um leviatã. Eu senti o olhar dele, um misto de desdém e impaciência. Ele troçava do meu silêncio, da minha aparente pobreza. Assinou os papéis de divórcio com um floreio, convencido de que estava a salvar os seus milhões de uma caçadora de fortunas. Não fazia a mínima ideia de que a mulher sentada à sua frente não era apenas uma dona de casa desinteressante. Eu era, na verdade, a signatária oculta do fundo penhasco, a proprietária silenciosa do próprio edifício onde nos encontrávamos, e controlava uma fortuna que fazia os milhões dele parecerem trocos. Vamos fazer isto ou vai chorar primeiro? O João perguntou, recostado na sua cadeira de pele cara. Girava uma caneta Montblanc pesada entre os dedos, um presente que eu lhe comprara para o nosso 5º aniversário, poupando do dinheiro do supermercado. Ele não se lembrava, ou não se importava. Ao lado dele, de pé, estava a Sofia Galt. Alta, impecavelmente vestida de Versace, com um sorriso que parecia ter sido cortado em vidro. Era a diretora financeira do João, nos últimos 6 meses, a sua amante. Ana, olha, a Sofia disse, a voz cheia de uma falsa compaixão que me dava arrepios. Sabemos que é difícil, mas o João superou esta fase. A empresa vai para a bolsa no próximo trimestre. Precisamos de simplificar os ativos dele e, francamente, tu és um passivo. O João soltou uma risada seca, atirando um documento grosso pela mesa. Pousou com um baque pesado. O acordo é generoso, Ana, ele disse. Deixo-te ficar com o Honda e ainda te dou 50 mil euros em dinheiro. É mais dinheiro do que alguma vez viste na tua vida. Mas assinaste o NDA e assinaste a renúncia ao apoio conjugal. Não quero que continues a parasitar-me quando a Pembroke e Associados chegar à Euronext Lisboa. Finalmente levantei os olhos. Os meus estavam cansados, mas secos. Acham que sou um parasita, João? Acho que és uma empregada de mesa com quem cometi o erro de casar. Ele disparou. Tirei-te daquele café no bairro Alto. Dei-te uma casa em Cascais. E o que fizeste? Ficaste em casa. Não tens ambição. Não tens iniciativa. Já não encaixas no meu mundo. A Sofia, ela entende o poder. Ela entende o mercado. Eu entendo que estás a alavancar a dívida da firma contra os teus ativos pessoais. Eu disse calmamente. A sala ficou em silêncio. O João pestanejou. O sorriso da Sofia vacilou por uma fração de segundo. Desculpa? A Sofia perguntou, a voz afiada. O empréstimo mezanine que contraíste da Atlântida Investimentos na semana passada. Continuei, a minha voz num tom monocórdico e firme. A taxa de juro é Prime mais 4. Usaste a casa de Cascais como garantia. Se o IPO falhar, perdes a casa. Se te divorciares de mim hoje, o banco pode pedir a execução do empréstimo, a menos que tenhas um fiador. O João bateu com a mão na mesa. Como é que tu sabes do negócio da Atlântida? Isso é confidencial. Eu leio, eu disse simplesmente. Foste a minha pasta? O João levantou-se, o rosto vermelho de fúria. É exatamente por isso que estou a deixar-te. És paranoica e invasiva. Não sabes nada de alta finança, Ana. Apenas memorizaste algumas palavras que viste num papel.
Assina a droga dos papéis do divórcio. A Atlântida Investimentos não se importa com uma dona de casa. Eu meti a mão na mala. Não tirei um lenço. Tirei uma caneta esferográfica barata. Tens razão, João. Eu disse suavemente. Eu não pertenço ao teu mundo. Fiz uma pausa, a caneta pairando sobre o papel. E tu, tens a certeza que queres abrir mão de todos os direitos aos meus ativos? O João soltou uma gargalhada áspera, quase um latido. Os teus ativos, Ana? A tua conta, a ordem, tem 1.200 euros. Sim, renuncio aos meus direitos à tua fortuna. Assina de uma vez. Eu assinei. O risco da caneta soou como um trovão na sala silenciosa. Empurrei os papéis de volta para ele. Feito, sussurrei. O João agarrou os papéis, verificando a assinatura. Ele sorriu. Finalmente estou livre. Olhou para o relógio. Agora sai. A Sofia e eu temos um jantar de celebração no Largo do Paço. A segurança vai escoltar-te. Levantei-me. Alisei o meu casaco. Não olhei para o homem que amara durante 7 anos. Não olhei para a mulher que o roubara. Caminhei até a porta de vidro. Adeus, João, disse. Espero que a Atlântida Investimentos te trate bem. O João nem sequer levantou a cabeça. Estava demasiado ocupado a destapar a garrafa de champanhe. Caminhei para fora do arranha-céus e para a calçada movimentada da Avenida da Liberdade. Começara a chover, uma garoa fria e cinzenta que me encharcava as roupas finas. Os transeuntes esbarravam em mim, ignorando a mulher que parecia ter acabado de perder tudo. E, de certa forma, eu tinha. Tinha perdido o meu marido. Tinha perdido a ilusão de uma vida simples que tanto me tinha esforçado para manter. Caminhei 2 quarteirões para sul, longe dos olhares curiosos da Pembroke Associados. Parei em frente a uma berlina preta discreta, parada numa zona de proibição de estacionamento. Um homem de fato escuro saiu imediatamente, segurando um guarda-chuva. Dona Sterling, disse o homem, curvando ligeiramente a cabeça. Agora é doutora Penhasco, Carlos, eu disse. A minha voz a mudar. A suavidade desapareceu. A hesitação sumiu. A minha postura endireitou-se, a indolência da dona de casa, vencida, desaparecendo instantaneamente. As minhas desculpas, doutora Penhasco, disse o Carlos, abrindo a porta traseira. O doutor Pedro está à sua espera no hangar privado. O jato está abastecido para Genebra. Deslizei para o interior de pele do Bentley. Tirei o meu telefone, não o iPhone 8 rachado que usava com o João, mas um telefone satélite seguro que guardava escondido no forro da minha mala. Disquei um número. Pedro, disse. Ana, uma voz rouca e grave respondeu. Pedro Cole, o litigante corporativo mais temido de Lisboa, e o meu consigliere pessoal. Ele assinou? Assinou, eu disse, observando a chuva escorrer pelas janelas fumadas. Ele troçou de mim, Pedro. Disse-me para voltar a servir as mesas. Pois, é um tolo, o Pedro respondeu. Ele sabe? Ele pensa que a Atlântida Investimentos é apenas um credor. Eu disse, um sorriso frio tocando os meus lábios pela primeira vez naquele dia. Ele não faz ideia de que a Atlântida é uma subsidiária do Grupo Penhasco. Pediu dinheiro emprestado à própria esposa para financiar o seu IPO. A reunião do conselho da Pembroke Associados está marcada para a próxima sexta-feira, o Pedro observou. A votação da aquisição está na agenda. O João espera ser nomeado CEO após a oferta pública. Ele espera muitas coisas, eu disse. Ativa a cláusula do empréstimo. Os papéis do divórcio estão assinados. A separação de bens é legalmente vinculativa. Ele renunciou aos seus direitos aos meus ativos, o que significa que renunciou à sua proteção contra as minhas empresas e à garantia. A Casa de Cascais? O Pedro perguntou. Executa-a esta noite. Isso é implacável, Ana. Tu moravas lá. Nunca foi a minha casa, Pedro. Era o palco dele. Eu era apenas um adereço.
Olhei pela janela enquanto o carro entrava na autoestrada em direção ao aeródromo de Cascais. O João queria um mundo de poder e alta finança. Eu ia mostrar-lhe como esse mundo realmente era. Ele pensava que era um bilionário em formação. Estava prestes a descobrir que era apenas um funcionário. Vou preparar os dossiês, o Pedro disse. Ah, Iana, a equipe em Genebra tem perguntado por ti. O Fundo Penhasco precisa de uma assinatura para a aquisição daquela cadeia farmacêutica na Ásia. Um negócio de 4 mil milhões de dólares. Assinarei quando aterrar, eu disse. Já não quero brincar a dona de casa. Desliguei, às vezes, à noite, no silêncio forçado daquela mansão em Cascais. Eu pensava na minha avó, Isabel. Ela costumava dizer que um tostão poupado é um tostão ganho. Mas para ela, o valor não estava na quantia em si, mas na independência que ela trazia. Ela tinha fugido de um casamento arranjado, tinha construído um império sozinha a partir de nada. Ela sabia o que era ser subestimada, o que era ser vista como apenas uma mulher. Eu estava a seguir os seus passos, embora de uma forma muito mais dissimulada. Ela teria rido da minha abordagem, tenho a certeza. Teria dito que eu era demasiado paciente, ou talvez demasiado vingativa. Mas o seu espírito, a sua força silenciosa, era o que me guiava naqueles anos de espera. Peguei num toalhete úmido no bolso do banco e comecei a esfregar a maquilhagem do rosto para revelar uma pele brilhante e definida. Tirei o elástico do meu rabo de cavalo, deixando o cabelo cair em ondas. Eu não era Anna Pembroke, a empregada de mesa que o João tinha salvo. Eu era Ana Penhasco, neta de Elias Penhasco, o magnata do aço e dos transportes marítimos que construíra metade das infraestruturas da costa portuguesa. Quando os meus pais morreram, herdei tudo. Uma fortuna guardada em fundos fiduciários cegos, gerida por procuradores para me proteger de caçadores de fortunas. Conheci o João quando estava a fazer uma pausa da minha vida, a trabalhar num emprego normal para entender como as pessoas reais viviam. Apaixonei-me pela sua ambição, pelo seu entusiasmo. Pensei que ele me amava por quem eu era, não pelo que eu tinha. Escondi o dinheiro para ter a certeza. Agora tinha a certeza. Ele não me amava. Ele amava o dinheiro. Carlos, disse ao motorista. Sim, doutora. Telefone para o alfaiate em Genebra. Preciso de um guarda-roupa novo para a gala da próxima semana. O João e a Sofia vão lá estar, a promover o IPO deles. Acho que está na hora de me apresentar devidamente. Muito bem, doutora. Olhei para minha mão onde o anel de casamento costumava estar. A pele estava pálida. Já não sentia tristeza. Sentia-me cara. A sério, e agora, parando um pouco para pensar, tudo isto era surreal. Um tipo achava que podia despachar a esposa como se ela fosse um móvel velho. E eu, no meio de tudo isto, a jogar o meu próprio jogo, mantendo a fachada. É daquelas coisas que se lê num livro ou se vê num filme e se pensa, impossível. Mas a vida tem uma criatividade que nem o melhor escritor consegue igualar. No meu bairro de infância diziam olhos que não veem, coração não sente. Mas aqui, a ignorância do João ia custar-lhe muito caro. Mas caro mesmo. Ele tinha assinado a sua própria sentença de morte financeira e nem sequer se tinha apercebido. Ninguém devia subestimar o poder de uma mulher paciente. Ninguém. Continuando com a história. O champanhe no Largo do Paço tinha o sabor da vitória. O João segurava a taça de cristal contra a luz, admirando as bolhas douradas. Do outro lado da mesa, a Sofia estava radiante, já a planear a redecoração da propriedade de Cascais, agora que a tranqueira, como ela se referia a mim, tinha desaparecido. Precisamos de deitar abaixo aquela cozinha, a Sofia disse, cortando a sua vieira. É tão doméstica, precisamos de linhas limpas, estilo industrial chique, algo que diga casal poderoso, não mãe de futebolista. O João riu estendendo a mão para dela. Faz o que quiseres, querida.
O IPO vai valorizar a firma em 300 milhões. Podes comprar uma casa nova se quiseres, mas eu adoro a propriedade de Cascais. É um troféu. O telemóvel dele vibrou na toalha de mesa branca. O João franziu a testa. Era tarde. Virou-o. Era a Maria, a empregada, provavelmente a ligar para perguntar quando é que eu ia voltar para buscar a minha malha. O João brincou, atendendo a chamada em alta voz para a Sofia partilhar o divertimento. Maria, o que é? Estou a jantar. Senhor Pembroke. A voz da Maria era estridente a tremer de pânico. Tem de vir para casa. Há homens aqui, polícia e homens de fato. Eles estão a levar coisas. O João gelou. O quê? Quem está a levar coisas? Dizem que são do banco. Estão a pôr fechaduras nas portas. Disseram-me para ir embora. O João desligou a chamada, o rosto pálido. É um engano, a Sofia disse, embora os seus olhos se estreitassem. Liga para a Atlântida. É um erro administrativo. O João já estava a ligar para o seu contacto na Atlântida Investimentos, um vice-presidente chamado Manuel, que o tinha bajulado e jantado com ele na semana anterior. O número que marcou está desligado ou já não está em serviço. Que raio, o João murmurou. Levantou-se atirando um punhado de dinheiro para a mesa. Temos de ir. A viagem até Cascais geralmente levava 45 minutos. O João conseguiu, em 30, o seu Porsche 911 a serpentear no trânsito como um míssil. Quando entrou na longa entrada de gravilha da sua propriedade, a cena era caótica. 2 caminhões de mudanças bloqueavam a entrada. Uma viatura da polícia estava com as luzes a piscar silenciosamente. Homens em macacões escuros carregavam móveis, os seus móveis. O João bateu a porta do carro e subiu os degraus furioso. Ei, ponha isso no chão! O que é que pensa que está a fazer? Um homem de fato cinzento escuro adiantou-se. Segurava uma prancheta e parecia aborrecido. Este era o Sr. Henriques, um especialista em recuperação de ativos de alto valor. Sr. Pembroke? O Henriques perguntou. Eu sou o dono desta casa! O João gritou, apontando um dedo na cara do Henriques. Eu sou o CEO da Pembroke e Associados. Tire os seus homens da minha propriedade antes que eu o processe até a ruína. O Henriques nem pestanejou, entregou um documento ao João. Notificação de incumprimento e aceleração imediata, o Henriques disse calmamente. Nos termos do seu contrato de empréstimo com a Atlântida Investimentos. Cláusula 14, secção B. Qualquer alteração significativa no estado civil do mutuário ou no perfil de proteção de ativos constitui um evento de risco. O senhor assinou um acordo de divórcio hoje, renunciando aos bens conjugais, o que ativou a avaliação de risco. O banco está a pedir a execução do empréstimo. Execução do empréstimo? O João gaguejou. Tenho 30 anos para pagar isto. Não sob a cláusula de risco. O Henriques corrigiu. O senhor deve o capital total, 4,2 milhões de euros. Pagável imediatamente. Uma vez que não efetuou a transferência dos fundos até as 17 horas de hoje, estamos a apreender a garantia. Isto é uma insanidade, a Sofia gritou, saindo do Porsche, os seus saltos a afundarem-se na gravilha. Temos um IPO na próxima semana. Temos o dinheiro. O Henriques olhou para a Sofia, depois de volta para a sua prancheta. O credor não está interessado em promessas, doutora Galt. Eles querem o ativo. Estamos a mudar as fechaduras. A senhora tem 10 minutos para recolher os seus objetos pessoais. Tudo o que for deixado depois disso torna-se propriedade do fundo fiduciário. Quem é o credor? O João exigiu, agarrando o colarinho do Henriques. Quero falar com o proprietário da Atlântida. O Henriques removeu a mão do João com força surpreendente. A propriedade da Atlântida Investimentos é detida por um fundo fiduciário cego, o Henriques disse meticulosamente. Mas as minhas ordens vieram de cima. A diretiva foi muito específica. Arrasar a terra.
O João ficou ali atordoado enquanto um homem das mudanças passava por ele a carregar os seus tacos de golfe. Era humilhante, era impossível. João! A Sofia sibilou, puxando-o para o lado. Arranja isto! Se os investidores souberem que está sem casa uma semana antes do IPO, o preço das ações vai afundar. Estaremos arruinados. Não consigo arranjar isto esta noite. O João disparou. Vamos ficar num hotel. Ligo aos meus advogados de manhã. Vamos processar a Atlântida por execução hipotecária indevida. Não podemos ficar num hotel. A Sofia sussurrou, o rosto pálido. Os teus cartões de crédito, o Amex corporativo, estão todos ligados à linha de crédito da Atlântida. O João tirou a carteira. Tentou comprar um quarto de hotel na aplicação do telemóvel. Recusado. Tentou outro cartão. Recusado. Olhou para a mansão de que se gabara durante anos. As luzes estavam a ser apagadas quarto a quarto. Estava ali, parado na escuridão. Pela primeira vez em anos, o João Pembroke sentiu um vislumbre de medo. Pensou em mim. Eu tinha saído sem nada além de um cheque de 50 mil euros. Eu sabia. Ela sabia, o João sussurrou. A percepção atingiu-o como um golpe físico. Ela perguntou-me sobre o empréstimo na reunião. Ela sabia que isto ia acontecer. Ana, a Sofia zombou. Por favor, ela provavelmente leu um horóscopo que dizia azar hoje. Ela é uma ninguém. Mas enquanto a chuva começava a cair novamente, encharcando o seu fato feito à medida, o João já não tinha tanta certeza. Uma semana se passou desde a execução hipotecária. O João conseguiu salvar alguma dignidade ao pedir dinheiro emprestado a um amigo da faculdade para viajar com a Sofia para a Cimeira Econômica Global em Genebra, na Suíça, o playground da elite do velho dinheiro. Ele estava a funcionar à base de vapores, desespero e cafeína. O plano era simples: garantir um investidor âncora para o IPO. Se conseguisse um compromisso de 50 milhões de euros, poderia pagar a Atlântida, processá-los e recuperar a sua casa. Precisava apenas de uma assinatura. O Grand Hotel Beau Rivage era um palácio de mármore e folha de ouro. O salão de festas estava cheio de titãs da indústria, cheques do petróleo, bilionários da tecnologia e realeza europeia. O João ajustou a gravata. Parecia cansado. O estresse da última semana tinha marcado linhas profundas à volta dos seus olhos. A Sofia estava ao seu lado, segurando uma taça de champanhe como uma tábua de salvação. Ela estava nervosa. Tinha percebido que a fortuna do João era um castelo de cartas e já estava a analisar a sala em busca de um porto mais seguro. Ali, o João sussurrou, indicando um homem de cabelos grisalhos rodeado de admiradores. É o Fernando Ramos, CEO do Banco Quimera. Se conseguir 5 minutos com ele, estamos salvos. O João endireitou a coluna e aproximou-se. Senhor Ramos, João Pembroke, Pembroke e Associados. Maravilhoso vê-lo. Fernando Ramos virou-se, os olhos frios e avaliadores. Pembroke, ouvi dizer que teve alguns problemas imobiliários em Lisboa. O João gelou. A notícia tinha viajado. Um mal-entendido com um credor predatório, Sr. Ramos. Os meus advogados estão a tratar disso. Na verdade, é uma vantagem. Mostra que somos ágeis e estamos prontos para o mercado público. Ramos não parecia convencido. A gestão de risco é um indicador-chave de liderança, Sr. Pembroke. Perder a sua casa sugere falta de visão. Antes que o João pudesse defender-se, um silêncio caiu sobre a sala. Não era o silêncio de uma pausa na conversa. Era o silêncio pesado e reverente do poder a entrar num espaço. As portas duplas no topo da grande escadaria abriram-se. Uma mulher estava ali. Ela vestia um vestido de veludo azul noite que abraçava a sua figura com um decote que mergulhava ousadamente, exibindo um colar de safiras e diamantes que parecia pesado o suficiente para afundar um iate. O cabelo, geralmente preso num coque desarrumado,
caía em ondas estruturadas pelos ombros. A maquilhagem era acentuada, realçando olhos que varriam a sala com a precisão de um falcão. Era a Ana. Mas não era a Ana que recortava cupons. Não era a Ana que servia mesas. Esta mulher irradiava uma aura de comando que fazia os bilionários na sala parecerem meninos de escola. O João deixou cair a sua bebida. O copo partiu-se no chão de mármore, mas ninguém olhou para ele. Todos olhavam para mim. Quem é aquela? A Sofia sussurrou, a voz a tremer. É a Ana. Não pode ser, o João gaguejou. Ela está na Amadora. Não tem dinheiro. Eu comecei a descer as escadas. Não caminhei, deslizei. Ladeada por dois homens, Pedro Cole, o famoso advogado, e um homem que o João reconheceu da capa da Forbes como o ministro das Finanças da Suíça. Ao chegar ao fundo das escadas, a multidão abriu-se para mim. Fernando Ramos, o homem que acabara de olhar para o João com desdém, adiantou-se imediatamente, curvando ligeiramente a cabeça. Doutora Penhasco, Ramos disse, a voz cheia de respeito. Não tínhamos a certeza se viria este ano. Tive uns assuntos pendentes para resolver em Lisboa, Fernando, eu disse. A minha voz era suave, culta, e ecoava sem esforço pela sala. Mas o Grupo Penhasco está a procurar expandir o seu portfólio europeu. Grupo Penhasco. As palavras ecoaram no cérebro do João. O Grupo Penhasco era um mito, um conglomerado privado que possuía linhas de transporte marítimo, bens imobiliários e a Atlântida Investimentos. O João sentiu o sangue escorrer-lhe do rosto. Sentiu tonturas. Empurrou um empregado, cambaleando em minha direção. Ana! Ele engasgou. Eu parei, virei-me lentamente, o meu olhar pousando nele. Não havia calor nos meus olhos, apenas uma curiosidade educada e distante, como se estivesse a olhar para um inseto que não conseguia identificar. João, eu disse, vejo que conseguiste chegar. Como foi o voo? A classe econômica pode ser tão apertada. Tu és o Grupo Penhasco? O João ofegou. A sala inteira observava. Tu és a dona da Atlântida? Eu sou a dona da empresa-mãe. Sim, eu disse calmamente. Dei um gole de água de um copo que um empregado materializou para mim. Tu executaste-me! O João gritou, perdendo o controlo. Tu arruinaste-me! Tu és a minha mulher. Ex-mulher, eu corrigi bruscamente. E eu não te arruinei, João. Tu assinaste os papéis, separação total de bens. Querias garantir que eu não podia tocar no teu dinheiro. Eu simplesmente garanti que tu não podias tocar no meu. Isto é fraude, a Sofia guinchou, interpondo-se. Tu fingiste ser pobre, enganaste-o. Eu ri. Foi um som aterrador, leve, arejado e totalmente desdenhoso. Eu não fingi nada, Sofia, eu disse, olhando a outra mulher de cima a baixo com divertimento. Vivi simplesmente porque valorizo as pessoas acima dos bens. Queria ver se o João me amava ou se amava o estilo de vida. Obtive a minha resposta há 7 anos. Apenas esperei que ele desse o primeiro passo. Aproximei-me do João, baixando a voz para que só ele pudesse ouvir. Tu chamaste-me um passivo, João. Disseste que eu não tinha ambição. Mas enquanto tu brincavas ao CEO no teu pequeno escritório de vidro, eu estava a reestruturar as rotas marítimas globais do Pacífico. Tu não és um tubarão, és isco. Virei-me para a multidão. Senhores, eu anunciei, o Grupo Penhasco anuncia uma aquisição hostil da Pembroke em Associados amanhã de manhã. Já adquirimos a dívida mezanine. Desmantelaremos a firma e vendê-la-emos por partes. Olhei para o João uma última vez. É apenas negócio, João. Tu entendes o poder, não entendes? Virei-me e afastei-me, o mar de bilionários a fechar-se à minha volta, ávidos por uma palavra. O João ficou ali de pé, entre os estilhaços do seu copo partido, com a Sofia a afastar-se lentamente dele. Os seus olhos já procuravam um novo alvo na sala. Ele estava sozinho e percebeu,
com um aperto nauseabundo, que não tinha apenas assinado um papel de divórcio, tinha assinado a sua própria sentença de morte. A manhã de segunda-feira na Baixa de Lisboa costumava ser uma sinfonia de telefones a tocar e corretores a gritar, mas na sede da Pembroke Associados era uma marcha fúnebre. João Pembroke não dormia há 48 horas. Tinha voado de Genebra em classe econômica, uma experiência humilhante onde foi espremido entre um bebê a chorar e um mochileiro que cheirava a patchouli, e fora direto para o seu escritório. Ou melhor, tentou ir. Quando passou o seu cartão de segurança na catraca do lobby, a luz piscou um vermelho irritado. Acesso negado. Ei, Zé, o João latiu para o segurança que ignorara durante 5 anos. Arranja isto. O meu cartão desmagnetizou. O Zé nem levantou os olhos do seu monitor. O cartão está bem, Sr. Pembroke. A sua autorização foi revogada. Revogada? Eu sou o CEO. Não a partir das 8 horas da manhã de hoje, disse uma voz da zona dos elevadores. O João virou-se. Era Pedro Cole, o meu advogado. Ele estava ladeado por outros 3 advogados que pareciam despedaçar empresas por desporto. Senhor Cole, o João fervia, adiantando-se. Não me pode trancar fora do meu próprio edifício. Eu fundei esta firma. E o senhor a alavancou até ao limite, o Pedro respondeu, entregando um envelope grosso ao João. Perdeu a sua chamada de margem no empréstimo da Atlântida. Mas, mais importante, o Grupo Penhasco exerceu os seus direitos, ao abrigo do contrato de dívida, para converter o principal em aberto em capital. A partir desta manhã, a minha cliente possui 51% da Pembroke Associados. Isso é ilegal, o João gritou, fazendo as pessoas no lobby pararem e olharem. Não pode simplesmente converter dívida em capital da noite para o dia. Leia as letras miúdas na página 42 do acordo que assinou João, o Pedro disse secamente. A cláusula de incumprimento por ação rápida é padrão em empréstimos de alto risco. Estava tão ansioso para obter o dinheiro para o seu roadshow do IPO que não leu os termos. Apenas viu os zeros. O João rasgou o envelope. Os seus olhos varreram o documento. As suas mãos começaram a tremer. Estava tudo lá. Ele não tinha apenas pedido dinheiro emprestado. Essencialmente, tinha vendido a sua empresa por um empréstimo que não conseguia pagar. Vou lutar contra isto, o João cuspiu. Tenho o conselho do meu lado. Eles não deixarão a Ana desmantelar a firma. O conselho, o Pedro riu. O conselho reuniu-se há 1 hora, por teleconferência de emergência. Votaram por unanimidade para aceitar a oferta de aquisição da Penhasco. Eles estão a receber um paraquedas dourado. O senhor, no entanto, está a ser despedido por justa causa. Causa: má gestão grosseira de fundos, empréstimos imprudentes e... O Pedro fez uma pausa, saboreando o momento. Conduta imprópria para um CEO. O vídeo do seu pequeno acesso de raiva na Cimeira de Genebra tornou-se viral, João. Os investidores não gostam de riscos de instabilidade. O João sentiu o chão a inclinar-se debaixo dele. Olhou à volta do lobby, os pisos de mármore, a fonte, a placa de latão com o nome. Tudo se tinha ido. Onde está ela? O João sussurrou. Onde está a Ana? A doutora Penhasco está no escritório da Penthouse, o Pedro disse. Está a conduzir a sua primeira reunião como presidente do conselho. Ela antecipou que o senhor poderia querer fazer um debriefing. Concedeu-lhe 5 minutos. O Pedro acenou para o Zé, que abriu a catraca. O João caminhou até ao elevador como um homem a marchar para o cadafalso. Subiu ao no andar, o mesmo andar onde há apenas 1 semana me tinha forçado a assinar os papéis do divórcio. O escritório fervilhava de atividade, mas as caras eram diferentes. Os seus leais lambe-botas tinham desaparecido, substituídos por auditores de olhos penetrantes em fatos cinzentos. Estavam a encaixotar dossiês. Estavam a tirar os seus prêmios. Ele irrompeu para o seu antigo escritório. Eu estava sentada na sua cadeira.
Vestia um fato branco que me fazia parecer angelical e aterrorizante ao mesmo tempo. Estava ao telefone, a falar mandarim fluentemente. Levantei um dedo, silenciando-o. Terminei a chamada e desliguei. Estás atrasado, João, eu disse. Esperava-te aqui há 10 minutos. Tu planeaste isto? O João disse, a voz a tremer de raiva. Desde o início, o empréstimo, o divórcio, tu armaste-me. Eu não te armei, João, eu disse, levantando-me e caminhando até a janela para olhar a cidade que efetivamente possuía. Eu dei-te uma corda. Foste tu que ataste a laçada. Por quê? O João perguntou, lágrimas de frustração a formarem-se nos seus olhos. Éramos casados. Eu amava-te. Virei-me a minha expressão endurecendo. Amavas, ou amavas o facto de eu ser calada, de eu cozinhar as tuas refeições e lavar as tuas roupas enquanto tu me traías com a minha CFO? O João estremeceu. Tu sabias da Sofia? Eu sou a dona da operadora de telecomunicações que tu usas, João, eu disse casualmente. Tenho as transcrições de todas as mensagens, todas as chamadas. Ela é um passivo. Ela é uma hélice. Eu li-as todas. Voltei para a secretária e peguei num dossiê. Aqui está o teu pacote de indemnização, eu disse. É consistente com o manual da empresa que tu escreveste. 2 semanas de salário. E validaremos o teu estacionamento por hoje. 2 semanas? O João olhou para mim. Eu valho milhões. Já não, eu disse. A execução hipotecária eliminou o teu capital. O acordo de divórcio no qual insististe protege os meus ativos das tuas dívidas, mas também te impede de reivindicar qualquer valor da empresa agora que eu sou a proprietária. És, legalmente falando, um indigente. A Sofia vai ficar comigo, o João disse agarrando-se a oportunidades desesperadas. Somos uma equipa. Ela é brilhante. Vamos começar uma nova firma. Vamos esmagar-te. Levantei uma sobrancelha. Carreguei num botão do intercomunicador. Que ela entre. A porta abriu-se. A Sofia entrou, mas não estava a olhar para o João. Segurava uma caixa com os seus pertences pessoais. Sofia, o João disse aproximando-se dela. Diz-lhe que estamos a sair. A Sofia não fez contato visual. Passou por ele até a minha secretária. Tenho os dossiês que me pediu doutora Penhasco. A Sofia disse, a voz a tremer. As contas offshore que o João montou para esconder os subornos. Está tudo documentado. O João gelou. Sofia, o que estás a fazer? Peguei nos dossiês. Obrigada, Sofia. A tua cooperação foi anotada. O procurador distrital ficará satisfeito por ver que és uma denunciante. Pode evitar-te a prisão. Prisão? O João ofegou. A Sofia fez um acordo. Eu expliquei, olhando para o João com pena. Ela trocou-te por imunidade. Contou-nos tudo sobre os fundos desviados do regime de pensões. O João olhou para a Sofia. Tu traidora! A Sofia finalmente olhou para ele, os olhos frios. Está falido, João, e vais para a cadeia. Eu não vou afundar com o navio. A Ana ofereceu-me uma folha em branco. Eu aceitei. Sai, ordenei a Sofia. A Sofia saiu sem olhar para trás. O João caiu na cadeira em frente à secretária, a mesma cadeira onde eu me sentara há 1 semana. Tu tiraste-me tudo, ele sussurrou. Não, eu disse. Eu recuperei o que era meu e expus o que era teu, que afinal não passava de fraude e ego. Olhei para o relógio. Os teus 5 minutos acabaram. O FBI está à tua espera no lobby, João. Sugiro que não os faças esperar. Não são tão pacientes quanto eu fui. 3 anos depois. A cafetaria no estabelecimento prisional de Custóias era barulhenta, cheirando a couve cozida e produto de limpeza industrial. João Pembroke sentava-se sozinho a uma mesa de metal, a olhar para a sua bandeja de bolo de carne cinzento. Parecia mais velho, o cabelo rareava, e a arrogância que antes definira o seu rosto
fora substituída por uma carranca permanente de amargura. Fora sentenciado a 5 anos por fraude de valores mobiliários e desvio de fundos. Pegou num jornal amarrotado que outro recluso tinha deixado. Era o jornal de negócios. Folheou-o ociosamente, os seus olhos a varrer os números do mercado que costumavam ser a sua vida. Parou na página 3. Havia uma imagem. Era uma fotografia de uma cerimônia de corte de fita para uma nova ala de hospital no Bairro Alto. No centro, segurando as grandes tesouras, estava eu. Eu parecia radiante, mais velha, mas mais bonita, vestindo um vestido simples, mas elegante. Ao meu lado estava um homem que o João não reconhecia. Alguém alto, bondoso, com uma mão suavemente pousada nas minhas costas. A manchete lia: Fundação Penhasco doa 500 milhões de dólares para a saúde pública. O artigo descrevia Ana Penhasco não apenas como uma empresária, mas como uma filantropa visionária. Mencionava o meu parceiro, Dr. Miguel Silva, um renomado cirurgião pediátrico. Falava da minha humildade, da minha graça e do meu império. Não mencionava o João nenhuma vez. Ele já não era sequer uma nota de rodapé na minha história. Pembroke, um guarda gritou. Tens visita. O coração do João saltou. Visita? Não tinha tido visita em 2 anos. A Sofia nunca viera. Os seus velhos amigos tinham-no abandonado. Levantou-se alisando o seu macacão. Talvez fosse um advogado de recurso. Talvez fosse um contrato para um livro. Caminhou até a sala de visitas, sentando-se atrás do plexiglass. Do outro lado não estava um advogado. Era o Carlos, o meu motorista. O Carlos parecia exatamente o mesmo que naquele dia chuvoso em Lisboa. Fato impecável, expressão estoica. Pegou no telefone. O João pegou no seu lado. Carlos, ela está aqui? A doutora Penhasco está ocupada, Sr. Pembroke. O Carlos disse, a sua voz metálica através do receptor. Ela está atualmente em Tóquio. Então por que estás aqui? O Carlos deslizou um pequeno envelope pela fenda na parte inferior do vidro. Ela pediu-me para entregar isto. Disse que era o último assunto de negócio. O João rasgou o envelope. Dentro estava uma única fotografia e um cheque. A fotografia era do café no Bairro Alto onde se tinham conhecido, mas já não era um café. Estava tapado com tábuas e um letreiro de vende-se na frente. O cheque era emitido em nome de João Pembroke. O valor era de 12,50 euros. O João olhou para ele confuso. O que é isto? O preço do pequeno almoço que ela pediu no dia em que se conheceram, o Carlos disse. Ela insistiu em devolver-lhe o dinheiro do café e das panquecas. Disse que não queria dever-lhe nada, nem sequer um cêntimo. O João olhou para o cheque. 12,50 euros. Esse era o valor que eu tinha dado a todo o seu passado. Não era um acordo. Era um recibo. Ela também queria que soubesse, o Carlos continuou, que comprou o edifício onde aquele café estava. Está a transformá-lo num abrigo para mulheres que sofreram abusos financeiros. Chamou-lhe o Centro Fênix. O João sentiu um nó na garganta. Ela está feliz? Perguntou, a voz a falhar. O Carlos levantou-se abotoando o casaco. Olhou para o João com uma mistura de pena e finalidade. Ela está livre, Sr. Pembroke. E isso vale mais do que qualquer fortuna. O Carlos desligou o telefone e afastou-se. O João observou-o partir. Olhou para o cheque na sua mão. 12,50 euros. Começou a rir, uma risada seca e rouca que se transformou numa tosse. Ele tinha perseguido bilhões. Tinha destruído o seu casamento por dinheiro. Tinha troçado da única pessoa que alguma vez se importara com ele. E no fim, o seu patrimônio líquido era de 12,50 euros. Amassou o cheque na sua mão, enterrou a cabeça nas mãos e, pela primeira vez, desde o dia em que assinou os papéis do divórcio, João Pembroke chorou. Os portões de ferro do estabelecimento prisional de Custóias não se abriram com fanfarra. Houve apenas um pesado estrondo mecânico, seguido do zumbido de uma fechadura elétrica a desengatar.
João Pembroke saiu para a luz branca ofuscante de uma manhã de terça-feira. O ar lá fora sabia diferente, mais fresco, menos reciclado. Vestia um fato cinzento que o oficial de alta da prisão tinha recuperado de um contentor de doações. Era 2 tamanhos maior. Os ombros pendiam-lhe pelos braços. As calças arrastavam-se à volta dos seus sapatos de lona baratos. Parou na berma, apertando um saco de plástico transparente que continha toda a sua vida. Uma escova de dentes, um pente, um pedaço de papel dobrado com o endereço de uma casa de acolhimento em Almada e 12,50 euros em dinheiro, o valor exato do cheque que eu lhe tinha enviado há 3 anos. Ele tinha o descontado no dia anterior à sua libertação. Precisava do dinheiro para a passagem de autocarro. Ele esperou. Nos primeiros 10 minutos, ficou com o peito ligeiramente inchado, um fantasma da sua antiga arrogância a cintilar. Varreu a estrada em busca de uma berlina preta. Talvez a Sofia tivesse voltado a si. Talvez um antigo parceiro de negócios quisesse oferecer-lhe um trabalho de consultoria, valorizando a sua experiência implacável. Mas à medida que o sol subia e o calor começava a irradiar do asfalto, a postura do João colapsou. Ninguém vinha. Um autocarro Greyhound chocalhou até parar à sua frente, expelindo fumo preto que cheirava a óleo queimado. O motorista, um homem com um rosto esculpido em granito, nem olhou para ele enquanto pagava a sua passagem. O João caminhou pelo corredor, o chão pegajoso debaixo dos seus sapatos, e sentou-se na parte de trás. Enquanto o autocarro entrava na autoestrada, o João encostou a testa ao vidro frio. O horizonte de Lisboa erguia-se ao longe, uma cintura de aço e vidro cintilante. Era a cidade que ele um dia sonhara dominar. Costumava olhar para aquelas torres e ver ativos, capital, alavancagem. Agora pareciam as grades de um tipo diferente de gaiola, uma da qual ele estava trancado para sempre. A vida na casa de acolhimento era um estudo de assalto sensorial. As paredes eram finas como papel, vibrando com os sons de tosse, discussões e o zumbido baixo de televisões baratas. O ar cheirava permanentemente a couve cozida e a fumo de cigarro. João Pembroke, o homem que um dia encomendara uma mistura personalizada de sândalo e bergamota para o sistema HVAC do seu escritório, agora dormia num colchão que se afundava no meio como uma rede. Encontrar trabalho era um pesadelo. Senhor Pembroke, disse o gerente de uma concessionária de automóveis de gama média, olhando para o pedido de emprego do João com um sorriso de desdém. Diz aqui, foi condenado por fraude de valores mobiliários e desvio de fundos. Fui o CEO de uma grande empresa, o João argumentou, tentando projetar confiança apesar do seu colarinho gasto. Eu sei vender, eu sei de números. Não precisamos de números, o gerente disse, atirando o pedido para o lixo. Precisamos de confiança e não contratamos criminosos. Saia! Porta após porta, fechava-se na sua cara. O mundo financeiro tinha-o colocado na lista negra. O mundo corporativo via-o como radioativo. Até as lojas de retalho hesitavam. Ele era super qualificado para o chão de loja e subqualificado para o caixa por causa do seu registro. 6 meses após a sua libertação, o João finalmente conseguiu um emprego. Era zelador noturno para um serviço de limpeza contratado para atender arranha-céus no centro da cidade. A ironia era tão aguda que parecia uma ferida física. Ele estava a regressar aos arranha-céus, não como um titã, mas como a força invisível que limpava em sua sujidade. O seu turno começava às 20 horas. Ele empurrava o seu carrinho carregado de lixívia, panos e sacos de lixo pelos corredores silenciosos e alcatifados de fundos de investimento e escritórios de advogados. Limpava mesas de conferência que custavam mais do que ele ganharia em uma década. Esvaziava latas de lixo cheias de embrulhos de sanduíches de Delis, nos quais ele costumava possuir ações. Uma noite, enquanto polia a parede de vidro de uma sala de reuniões no 3º andar, ele parou.
Abaixo dele a cidade estendia-se, um oceano de luzes. Ele olhou para o seu reflexo no vidro. O seu cabelo estava completamente grisalho agora, rareando rapidamente. O seu rosto estava magro, linhas profundas marcadas à volta da boca por anos, a franzir o seio numa cela. Parecia um fantasma a assombrar o seu próprio passado. Virou-se da janela e viu uma revista deixada na mesa de Mogno. Era uma cópia da The Economist. Ele não devia tocar nela. As regras eram estritas: limpar, não ler. Mas o nome na capa atraiu-o como um ímã. A era Penhasco. Como uma mulher está a refazer a logística global. As mãos do João tremeram enquanto ele a pegava. Lá estava eu. Eu não estava a sorrir na foto. Parecia feroz. Estava de pé no convés de um navio de carga massivo, um capacete de segurança debaixo do braço, o vento a apanhar madeixas do meu cabelo. Eu parecia elementar, imparável. Ele sentou-se na cadeira do CEO, uma quebra de protocolo que poderia levá-lo a ser despedido, e começou a ler. O artigo detalhava a expansão do Grupo Penhasco. Eu tinha adquirido 3 grandes linhas de navegação no Pacífico. Tinha revolucionado a energia verde nas cadeias de abastecimento. O meu patrimônio líquido era agora estimado em 3 vezes o que era quando éramos casados. Mas foi a barra lateral que o esmagou. Enquanto a maioria dos bilionários se concentra em viagens espaciais ou redes sociais, o artigo lia: Ana Penhasco tornou-se discretamente a maior doadora privada de abrigos para vítimas de abuso doméstico na área metropolitana de Lisboa. O seu projeto principal, o Centro Fênix, abre no próximo mês no Bairro Alto. É construído no local de um antigo café, um local que a doutora Penhasco descreve como o lugar onde aprendi a diferença entre preço e valor. O João deixou cair a revista. O café, o lugar onde se tinham conhecido. Eu tinha-o comprado. Tinha transformado a memória do nosso encontro num santuário para mulheres que fugiam de homens como ele. Sentiu uma súbita e violenta vontade de gritar. Queria rasgar a revista, queria atirar a cadeira pela janela, mas não o fez. Não podia dar-se ao luxo de perder aquele emprego. Colocou cuidadosamente a revista exatamente onde a encontrara. Limpou as suas impressões digitais da capa brilhante com o seu pano. Depois pegou na sua garrafa de spray e continuou a limpar o vidro, apagando o seu próprio reflexo, pincelada por pincelada. O inverno chegou cedo naquele ano, brutal e cinzento. O João foi designado para uma tarefa especial. A empresa de limpeza precisava de mãos extras para uma limpeza pós-evento na Fundação Calouste Gulbenkian. Era a noite da gala para a mudança global. O João chegou à entrada de serviço do museu às 20h. O evento estava a terminar, mas os convidados ainda confraternizavam no grande salão. Entregaram-lhe uma vassoura e uma pá do lixo e disseram-lhe para esperar nas sombras da ala egípcia até que os convidados saíssem. Do seu ponto de vista, atrás de um enorme pilar de arenito, o João observava-os. Os tuxedos, os vestidos de seda, o brilho dos diamantes sob as luzes do museu. Era o mundo para o qual ele tinha nascido para governar, o mundo para o qual ele tinha lutado para entrar, e o mundo que o tinha mastigado e cuspido. E então a multidão abriu-se. Eu estava a caminhar pelo salão. Eu era deslumbrante. Usava um vestido de seda prateada que fluía à minha volta como mercúrio líquido. Eu estava a rir de algo que um homem ao meu lado disse. O homem era alto, com olhos bondosos e cabelo sal e pimenta. Dr. Miguel Silva, o cirurgião pediátrico com quem os tabloides diziam que eu estava noiva. Ele tinha uma mão na minha lombar, protetora e gentil, não possessiva, apenas presente. O João deu um passo à frente de trás do pilar. Ele não sabia o que pretendia fazer. Gritar, implorar, pedir desculpa. Eu parei, virei a cabeça, os meus olhos varrendo a periferia da sala. Por uma fração de segundo, o meu olhar pareceu pousar no canto escuro onde o João estava.
O coração do João batia contra as suas costelas. Vê-me, ele pensou, desesperado por reconhecimento. Mesmo que fosse ódio. Odeia-me. Grita comigo. Apenas reconhece que eu existo. Mas os meus olhos não focaram. Passei por ele como se ele fizesse parte da arquitetura, como se fosse apenas mais uma sombra numa sala cheia de relíquias antigas. Voltei-me para o Dr. Miguel Silva, sorri, e eles saíram pelas enormes portas da frente para a noite que esperava. O João ficou ali paralisado. Um supervisor de colete verde aproximou-se e deu-lhe um toque no ombro. Ei, amigo, estás a dormir? Alguém deixou cair um copo de vinho tinto perto do templo de Dendur. Vai limpar. Ela não me viu, o João sussurrou. Quem? O supervisor perguntou, aborrecido. A minha mulher, o João disse. Aquela era a minha mulher. O supervisor riu. Um som áspero e seco que ecoou nas paredes de pedra. Sim, claro, camarada. E eu sou o rei de Inglaterra. Pega na esfregona. O João olhou para o balde da esfregona. A água cinzenta e turva. Sim, o João disse calmamente. Eu vou limpar. 2 semanas depois, o João apanhou o metro para o bairro Alto. Saiu na paragem perto do antigo café. Estava irreconhecível. O passeio rachado e o toldo desbotado tinham desaparecido. No seu lugar, erguia-se um edifício elegante e moderno, feito de tijolo quente e vidro. Uma placa de latão de bom gosto junto à porta lia Centro Fênix. O João ficou do outro lado da rua, as mãos enfiadas profundamente nos bolsos do seu casaco gasto. Ele observava as pessoas a entrarem e saírem. Viu uma jovem com uma bochecha pisada a ser conduzida para dentro por um conselheiro. Viu uma mãe a segurar a mão de uma criança, a sair com um saco de compras e um olhar de alívio no rosto. Viu o legado de Ana Penhasco. Percebeu então que ele já não era o vilão da minha história. Ele não era o antagonista. Ele era apenas o catalisador. Ele era o fósforo que me tinha incendiado para que eu pudesse renascer das cinzas. Ele era um artifício de enredo numa história que já não era sobre ele. Sentiu uma vibração no bolso. Tirou o seu telemóvel descartável. Era a agência de limpeza. Pembroke, o despachante latiu. Temos um trabalho de emergência. Obstrução de esgoto numa cave no cais do Sodré. Pagamento a dobrar. Queres? O João olhou para o Centro Fênix. Ele olhou para a luz quente que se derramava das suas janelas. Sim, o João disse a voz rouca. Eu quero. Bom, estará lá em 1 hora. O João desligou. Olhou para o edifício uma última vez. Enfiou a mão no bolso e tirou uma moeda de 25 cêntimos. Era todo o troco que tinha dos 12,50 euros. Caminhou até uma sarjeta. Tu ganhaste, Ana, ele sussurrou. Ele deixou cair a moeda. Caiu na escuridão com um pequeno e insignificante salpico. João Pembroke levantou o colarinho contra o vento. Caminhou em direção à entrada do metro, descendo para o subterrâneo, desaparecendo nas entranhas da cidade que tinha esquecido o seu nome. Acima dele, o sol irrompeu pelas nuvens, brilhando na fachada de vidro do Centro Fênix, refletindo uma luz que era ofuscante, pura e absolutamente implacável. E hoje? Bem, hoje eu sento-me no meu escritório na Avenida da Liberdade, com vista para o Tejo, e não tenho todas as respostas. Há dias em que a solidão ainda aperta, embora não seja a mesma de antes. Há dias em que me pergunto se o preço da liberdade é sempre tão alto, se é preciso quebrar tanto para se reconstruir. Mas depois olho para a Fundação Penhasco, para o Centro Fênix, para a equipa à minha volta, e lembro-me do propósito. Não há finais felizes perfeitos. Há apenas a decisão de continuar a construir, tijolo a tijolo, uma vida que vale a pena, uma que se alinha com os valores que a minha avó me ensinou. É isso. É a minha vida, com todas as suas curvas e cicatrizes. E sim, às vezes, sinto-me caríssima. Uma coisa eu sei, porém,
Por muito tempo, a Ana que serve mesas e que se escondeu parecia ser a fraqueza. Mas no fim, foi ela que tinha o verdadeiro poder. E vocês? O que acham? Vocês teriam enviado o cheque de 12,50 euros? Ou tê-lo-iam deixado com absolutamente nada? É uma questão difícil, não é? O que teriam feito no meu